Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos, que Deus abençoe, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, eu quero compartilhar aqui um versículo no seu coração, onde eu queria apenas alguns minutos da sua atenção, porque essa mensagem aqui, ela sem sombra de dúvida, você que vai ouvir, se você trazer para si como exemplo, ela vai fazer toda a diferença na sua vida. Sabe aquela pessoa de opinião própria, aquela pessoa que tem a opinião formada que não muda? Você vai perceber que nesta mensagem o risco ou o perigo que é alguém ter opinião própria, ou pior, muitas são as pessoas que elas estão erradas e acham que está certa, não admite. Profeta Isaías capítulo 30, versículo de número 1 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem sobre si pecado sobre pecado. Ou seja, observa que a Bíblia ela menciona as pessoas que executam planos que não procedem de Deus. Aquela pessoa sem direção, aquela pessoa que toma determinadas atitudes de maneira precipitada, antecipadamente falando, aquele tipo de pessoa que coloca o carro na frente dos bois sem ter a aprovação de Deus. A Bíblia diz que quando você toma decisões sem a aprovação de Deus, quando você toma atitude sem a aprovação de Deus, ou quando você executa planos os quais Deus não aprovou, a Bíblia menciona no final do capítulo 30, versículo 1 de Isaías, que se alguém está acrescentando sobre si pecado sobre pecado. Aquela pessoa que tem a opinião formada, aquela pessoa que não dá o braço a torcer, a pessoa orgulhosa, ignorante, a pessoa que não ouve a voz de Deus, é aquele tipo de pessoa que tem a opinião própria, ela está errada, mas não admite. Outro dia uma obreira, ela disse assim: pastor, há pessoas que a gente tem que ir como se precisasse abrir a cabeça e colocar a palavra dentro. É o Espírito Santo que nos convence, mas tem gente que não deixa o Espírito Santo agir na vida do mesmo. Tem pessoas que parece que tem a cabeça oca, não dá ouvido à voz de Deus, e aqui está o motivo do sofrimento na vida de muita gente. Pessoas que não dão ouvido à voz do Todo-Poderoso. Pessoas que andam de maneira errada e quer estar certo. É aquela pessoa da opinião formada, a pessoa que não admite, a pessoa que não se rende. É o tipo de pessoa que até ouve a palavra de Deus, muitas vezes está até dentro da igreja, mas não dá ouvido. É aquele tipo de pessoa que ouve a todo mundo, mas não ouve a voz de Deus. E aí o fato de ouvir a todo mundo, fica num lugar e de outro, fica para lá e para cá, fica andando como se estivesse dando volta, anda e acaba como um peixe fora d'água, morrendo na praia, na beira da praia, melhor dizendo, porque não ouve a voz do Todo-Poderoso, vive sofrendo, passa a vida inteira sofrendo, a vida inteira perecendo, a vida inteira sendo escravo por não admitir, por não mudar, ser orgulhoso, ignorante, não ouvir a voz de Deus e achar que está certo. Espero que você que está me ouvindo não seja uma dessas pessoas. Tomara que não. Tem opinião própria, opinião formada. Entende a mensagem? Quando alguém tem opinião própria, opinião formada, executa planos que não procedem de Deus. Porque quando alguém executa planos que não procedem de Deus, esses planos, o fato de não proceder da parte do Todo-Poderoso, significa que não tem aprovação de Deus, como diz aqui. O plano que não procede de Deus não tem aprovação dele, Deus não o aprova. E quando um plano não procede de Deus, o fato dele não o aprovar, o plano do coração daquele alguém, isso sugere, conforme a Bíblia, que esse alguém está fazendo aliança com outro. E quando alguém está fazendo aliança com outro, está violando a aliança com Deus. E mais, não só está violando a aliança com Deus, mas está acrescentando sobre si próprio pecado sobre pecado, desde o final do capítulo 30, versículo 1 de Isaías. Então todos os planos que alguém coloca em ação, como diz aqui a palavra, todos os planos que alguém leva à frente, não procedendo de Deus,
e não tendo a aprovação de Deus no plano daquele alguém, isso sugere que esse alguém está trazendo pecado sobre si próprio, ou seja, maldição, porque o pecado é maldição. Por que há muitas pessoas a vida está amarrada? Por que há muitas pessoas a vida não flui, não anda? A pessoa roda e a vida está sempre a mesma coisa. Porque é pessoa de opinião própria. É pessoa que não sabe ouvir a voz de Deus. É pessoas que não põem a Deus em primeiro lugar. É pessoas que fazem as coisas sem que Deus o aprove. É pessoas que estão executando um plano que não procede do Todo-Poderoso, trazendo maldição para si próprio. A pessoa rebelde, a pessoa ignorante, a pessoa que acha que está certo, é a pessoa que dá um passo achando que está certo, e aquilo ali poderia até ser que Deus quisesse aquilo para aquele alguém. Mas o fato dela fazer sem a aprovação de Deus, dela dar um passo sem a direção de Deus, acabou trazendo maldição para si mesmo. Porque a vida de tantas pessoas está amarrada em vários aspectos, com relação à vida financeira, sentimental, com relação à saúde, com relação a trabalho, família, em vários aspectos. Há tantas pessoas que a vida está amarrada, não anda. E aí a pessoa ela fica naquela ilusão, até fazendo campanha, fica num lugar, fica em outro, e a vida não resolve. É colocar Deus em primeiro lugar, é ter a direção de Deus, é ouvir a voz de Deus, é colocar Deus na frente, como diz a palavra, não executar planos que não procedem de Deus, não levar algo à frente quando Deus não aprova, porque senão vai trazer maldição para si próprio. Aqui, queridos irmãos, está a resposta a muitas pessoas que me ouvem agora, o porquê a vida não está andando, pessoas que não ouvem a voz de Deus, por isso está sofrendo, por isso está sendo judiado pela vida, massacrado pela vida, escravizado pela vida. Por quê, pastor? Porque está executando planos que não procedem de Deus. Há coisas que Deus não tem aprovado e algumas pessoas estão querendo empurrar com a barriga. Eu lhe pergunto, até aonde, muitos que me ouvem aqui agora do outro lado, até quando você vai aceitar esse sofrimento? Querer levar à frente algo sem que Deus o aprove, querer empurrando com a barriga algo, planos teus, porque uma coisa são os teus planos, outra coisa são os planos de Deus. Há muita coisa, queridos irmãos, que muitas pessoas fazem sem que Deus aprove, que você só está trazendo um problema para si mesmo. E quando você traz para si problema em vez de solução, de que maneira alguém que traz problema para si, de que forma a vida desse alguém vai andar? Essa pessoa, em vez de trazer solução para si, está trazendo problema. O que é trazer problema para si? É você executar planos que não procedem de Deus. Quando um plano não procede de Deus, significa que Deus não aprovou. E se Deus não aprovou, aquilo ali torna-se pecado na sua vida própria. E o pior, há pessoas que não ouvem a voz de Deus, insistem, continua. E aí as coisas amarram, as coisas não andam, não fluem. Por quê? Porque a pessoa está executando planos sem aprovação do Todo-Poderoso. Então não vai funcionar. Em vez de ser solução, vai ser problema. Olha o versículo 2 para finalizar. Que desce ao Egito sem me consultar. Ou seja, quando alguém executa planos que não procedem de Deus ou que não tem aprovação de Deus, esse alguém, em vez de continuar no caminho da liberdade, está voltando para a prisão com as próprias pernas. Desce ao Egito sem me consultar, ou seja, está voltando para a prisão. Está voltando para a prisão de onde Deus o tirou um dia. Buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Buscando refúgio na força do seu próprio braço. Confiando na força do seu próprio braço, que ele mandou empurrar com a barriga. Confiando muitas vezes em si próprio, na palavra desse ou daquele, e não consultando a Deus, executando planos que não procedem de Deus, não tendo aprovação de Deus, e com isso a vida de determinadas pessoas vai tornando arruinada cada vez mais, vai piorando cada vez mais em vez de resolver, porque está executando planos que não procedem do Todo-Poderoso. E o plano que não procede dele, Deus não aprova. Ou seja, aquilo ali, em vez de ser bênção, vai ser maldição. Que você possa fazer uma reflexão e se perguntar se você que me ouve agora não é uma dessas pessoas. Coloque Deus à frente a partir de hoje. Consulte a Deus, não volte para a prisão de onde Deus se tirou. Não execute planos que não procedem de Deus. Não execute planos que Deus não aprove.
Porque senão, em vez de você trazer a bênção para si, você vai estar trazendo para si maldição. Que ao ouvir essa mensagem, queridos irmãos, você se pergunta, se você que me ouve agora, não é uma dessas pessoas que está colocando em ação determinados planos que não procedem de Deus, que está colocando em ação determinados planos sem a aprovação de Deus, e se você não está caminhando rumo à prisão, em vez da liberdade. Boa reflexão, Deus te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.